Olá, mais uma vez estamos aqui no programa essencial da Janaína Mayon e vamos falar mais uma vez sobre cirurgia plástica. O assunto de hoje será mastopexia com prótese. A cirurgia de mastopexia com prótese consiste na colocação de prótese de silicone e retirada de pele. Ela tem indicação principalmente nas mulheres que já amamentaram, tem uma certa queda da mama, mas não tem um volume muito grande. Com isso a gente consegue dar um volume maior na mama com a utilização da prótese e a elevação da mama com retirada de pele. Muita gente vem no consultório com a dúvida se a indicação dela é a mastopexia com prótese ou só a prótese sem a retirada da pele resolveria o caso. Isso é uma pergunta muito específica e vai variar muito de mulher para mulher. Na verdade, a flacidez da pele muitas vezes é gerada com a gravidez, mas se a paciente antes da gravidez não tinha muita mama, ou praticamente não tinha pele ou glândula, muito provavelmente ela não vai precisar retirada de pele. É muito fácil de você ver se você puxa a pele e ela realmente cede com muita facilidade. Se esse é o caso, a indicação é mastopexia com prótese. Nos casos de dúvida, sempre o cirurgião vai indicar perfeitamente para o seu caso. A cirurgia normalmente é feita sob anestesia geral, mas a preferência da anestesia será indicada pelo anestesista, né, em conversa com o paciente e com o médico para saber qual o tipo exatamente de cirurgia e o tempo de cirurgia provavelmente vai ser necessário para cada caso. A cirurgia consiste em colocação da prótese, e então é medida a quantidade de pele excedente que vai sobrar, no caso da paciente, e então é retirada essa pele. Existem basicamente várias formas de se fazer essa cirurgia, mas basicamente duas. Uma opção seria a retirada apenas da pele excedente, junto com a colocação da prótese, e a outra opção seria a retirada da pele excedente com a glândula que fica na parte inferior da mama. O que acontece? Depois da amamentação e com o envelhecimento da mulher, essa glândula que vai sobrar, ela tende só a sofrer uma coisa que a gente chama de substituição gordurosa. A glândula vai se transformando em gordura e amolecendo cada vez mais. E com a idade esse processo não vai para trás, né? A mama só tende a amolecer. Então, para a retirada desse polo inferior, da parte inferior da mama, que só vai tender a atrapalhar, vamos dizer assim, a parte estética da mama, é retirada essa glândula também, né? E com isso a gente consegue, na verdade, substituir por uma prótese um pouco maior, que é a preferência hoje em dia das pacientes, e ajustar mais a pele para dar um efeito mais agradável. Sobre a indicação desse tipo de cirurgia, o ideal seria em pacientes que já amamentaram e que têm uma flacidez sem ter um excesso muito grande de pele. A gente substituiria a glândula pela prótese e retiraria o excesso de pele. Em pacientes que não amamentaram ainda, não é muito indicado a retirada da glândula, porque poderia prejudicar a amamentação, que não seria uma indicação muito boa. Mas existe a possibilidade de só retirar a pele. E mais uma vez, o médico vai poder dar a indicação perfeita para cada tipo de paciente, se pode ser feita a cirurgia ou não, antes ou depois da amamentação. Em relação às cicatrizes, existem alguns tipos de cicatrizes que podem ser feitos de acordo com o caso e de acordo com a técnica de preferência de cada cirurgião. Normalmente a cicatriz utilizada é uma cicatriz que fica ao redor da areola, vertical no centro da mama e muitas vezes utiliza-se ou não a cicatriz horizontal. Muitos médicos preferem usar a cicatriz horizontal para não precisar usar uma prótese de um tamanho muito grande e às vezes é necessário essa cicatriz. Em pacientes que vão colocar uma prótese muito grande, normalmente é possível fazer só com a cicatriz vertical. E é importante também, que é uma dúvida muito frequente das pacientes, orientar que a paciente que tem areola muito grande, ela dificulta um pouco a retirada da pele, porque todo aquele espaço entre as duas bordas da areola vai ter que ser fechado. Então se colocar uma prótese muito grande numa paciente que tinha uma areola muito grande, fica complicado de fazer o fechamento, aumenta o risco de abertura de pontos, né, de ficar com uma cicatriz mais alargada e tudo mais. Mas isso o médico vai determinar perfeitamente para cada paciente. Uma outra pergunta frequente é em relação às cicatrizes reduzidas. Existe uma técnica que é utilizada para casos selecionados, que a gente retira apenas um fuso de pele na parte superior da areola. Já foi feita uma entrevista e uma reportagem sobre esse tipo de técnica com a Janaína e você pode acessar através desse link. Nos casos dos pacientes que têm a mama muito grande, e querem fazer a redução ou a elevação da mama e colocação de prótese de silicone, fica um pouco difícil de fugir da cicatriz horizontal. Então a cicatriz resultante seria em volta da areola, vertical, e a horizontal que vai variar o tamanho de acordo com o tamanho da mama anterior e a quantidade de pele a ser ressecada. Um outro assunto relacionado é a qualidade das próteses de mama, né? Nos últimos meses falou-se muito isso na televisão, sobre as marcas que tinham problema, que eram adulteradas e tudo mais. É muito importante as pacientes conhecerem a marca que vai ser colocada, conversarem isso com o seu cirurgião, pesquisarem na internet, né, para poder usar o melhor produto. Assim como numa colocação de prótese de mama normal,
todo ano a paciente vai fazer um ultrassom, ultrassonografia das mamas, ver se está tudo direitinho. Estando tudo correto, sem problema, sem ruptura, sem espessamento, sem líquido, a paciente vai ficar com essa prótese 10, 15, 20 anos, até a necessidade de troca ou por desgaste da prótese ou por uma opção pessoal da paciente, que é o mais comum antes desses 10 anos, na verdade, que é a troca para uma prótese maior ou menor, ou nova retirada de pele, alguma coisa do gênero. Em relação ao pós-operatório, é importante a paciente saber que os cuidados com os braços vão ser parecidos com a colocação da prótese de mama, só que normalmente um pouco mais intenso, né? A paciente tem que se cuidar um pouquinho mais até do que a colocação simples de prótese de mama. Por quê? Porque além da prótese estar ali dentro e correr todos os riscos, vamos dizer, relacionados à colocação da prótese, existe a retirada de pele. E um movimento mais exagerado, um esforço, um carregamento de um peso, pode forçar tanto abrir o ponto, que vai dar um desgaste para a paciente, aumentar os riscos de infecção e outras coisas que podem acontecer, quanto ao alargamento da cicatriz no futuro, e não vai ficar tão perfeitinho quanto a gente gostaria, pode ser necessário um retoque dessa cicatriz. Então a dica é o cuidado máximo com os braços, principalmente nas 2 primeiras semanas, mas um cuidado extenso de até 2 meses em relação a exercícios físicos mais intensos, carregar peso, o alongamento dos braços, por exemplo. O curativo que vai ser utilizado varia muito de cirurgião para cirurgião. Normalmente alguns cirurgiões fazem um curativo microporado e deixam até 2 semanas sem trocar o primeiro curativo. Isso por quê? Porque cada vez que você troca o curativo, existe o risco de você retirar aquela casquinha que vai se formando e a nova pelezinha que vai se formando ali na cicatriz, e a cada vez que você retira essas células e o corpo tem que fazer novamente, e a cada retirada isso se repete. Então, normalmente, os médicos preferem deixar mais tempo o primeiro curativo para evitar esse tipo de coisa, e depois na retirada, uma vez por semana, normalmente é feito o curativo. Em relação aos cuidados com a cicatriz, existem várias formas de proceder. A ideal hoje, a gente sabe que existem pomadas e cremes que melhoram a cicatrização, e existem também umas fitas de silicone especiais, que elas, através da compressão e da liberação também dessas substâncias, de maneira dupla, ela vai melhorar a cicatrização. Ela é utilizada a partir da 2ª, 3ª semana, né, quando são retirados os pontos, até um prazo de uns 2 meses mais ou menos, quando a cicatrização vai estar amadurecendo, que a gente chama, e vai perder aquele vermelho muito intenso a partir do 2º mês, até ficar o mais clarinho possível, com 6 meses a 1 ano. Espero ter retirado todas as suas dúvidas sobre esse tipo de cirurgia, que é a mastopexia com prótese, e se sobrarem mais alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato com o programa ou com o meu site, e a gente vai ter um grande prazer em respondê-las. Em breve estaremos falando mais sobre cirurgia plástica no programa essencial da Janaína Mayon.